É com um prazer enorme, professora Manuela Correia, que eu hoje estou aqui a anunciar a sua conferência sobre biodiversidade e vida na Terra. Antes de tudo e primeiro que nada, gostaria de lhe agradecer profundamente ter aceito este nosso convite para estar aqui conosco neste ciclo que se prende com a sustentabilidade do homem na planeta Terra. E, como é óbvio, quem melhor poderia fazer, senão o professor Manuel Correia, uma conferência destas, porquanto é um conhecedor exaustivo de conhecimento, desculpem-me digamos, a redundância, de conhecimento sobre o que são os maiores regiões, os maiores locais de biodiversidade e de vida na Terra. Para quem não conhece o professor Manuel Correia, eu digo que é professor do Instituto Superior de Agronomia, presidente do Centro, portanto, um centro dedicado aos problemas e aos assuntos tropicais e da biodiversidade tropical. É membro do Conselho Científico dos cursos de doutoramento TropMen, o que por si só já significa o grande envolvimento nesta área. Portanto, Tropic Man e Development Studies, foi coordenador de cursos de mestrado em Angola, Cabo Verde, Portugal e Timor-Leste, é chair do Executive Board do CTA, UXCP, diga-me lá, que eu este aqui não sei. É uma parceria que existe entre a União Europeia e os países ACP, África, Caraíbas e Pacífico. Exato, obrigada. Foi delegado nacional ao CIGIAR, o Consultative Group for International Agriculture Research, sendo membro do Steering Committee do European Forum in Agriculture and Research. Foi vice-presidente da Cooperação Portuguesa entre 2000 e 2003, entre 2005 e 2007 e presidente de 2007 a 2012. Além do mais, é consultor nas mais diversas áreas ligadas à agronomia tropical e ao desenvolvimento. E tem um sem número de artigos dedicados a esta matéria, e por isso, professor, é com todo o gosto que nós estamos aqui para ouvir e para aprender consigo a valorizar este património mundial da humanidade que é a biodiversidade e, em particular, a biodiversidade tropical. Muito obrigada. Muito obrigado, sou eu. A forma como me apresenta deixa-me, de facto, com uma responsabilidade muito grande. Eu não, com certeza, não, então, agradeço de qualquer forma, porque é sempre muito gentil a professora, mas obviamente eu não venho aqui ensinar nada aos meus colegas, de certeza absoluta, venho apenas dar a minha visão com base, por acaso tive esse cuidado porque tive tempo de ir buscar as últimas revistas e os últimos trabalhos grandes publicados, e, portanto, vou dar apenas um pequeno contributo para a discussão, uma visão que provavelmente não será uma visão muito benéfica para a corrente atual que vamos tendo, mas é a visão que eu tenho e, portanto, como aliás, por aquilo que a professora referiu, a minha abordagem será uma abordagem holística do globo, portanto, seria diferente se fôssemos analisar uma ecorregião ou um ecossistema, portanto, vou trazer isso mais para a área também da segurança alimentar e como vão ver pelos slides que eu vou passar, ou seja, a biodiversidade está em perigo em 2050, quando nós tivermos que alimentar mais cerca de 3 mil milhões de pessoas. Portanto, a minha breves palavras vão ser desse sentido. Para começar, necessariamente, se alguém quiser interromper, por favor, mas eu queria partilhar a tela. Não sei se conseguem ver. Sim.
Estão a ver a tela? Vê-se bem. Muito Bem, ok, pronto. Então pronto, como já vos disse, agradeço novamente à professora ter-me convidado para este circunferências, é com muita honra, e adicionei, como vocês podem ver ao título, esta situação da segurança alimentar, porque creio que era a forma de fazer isso de uma forma mais global e mais adequada. Ora bem, e portanto voltamos àquela questão principal que eu vos queria trazer: será possível aumentar a biodiversidade da Terra e alimentar toda a humanidade em 2050? De acordo com os últimos dados, temos boas e más notícias. As boas é de que tudo indica que isso será realmente possível. As más é que para isso ser, as más, ou pelo menos não serão mais, mas direi as menos boas, serão a de que para que isso seja realmente possível, nós teremos que ter diversos comportamentos e que a humanidade toda de per si deve assumir. E, portanto, naturalmente, neste mundo em mudança e até neste mundo pandémico, começa a ser de facto problemático termos esta visão tão ampla e que tudo vai correr bem e que todos vamos ser amigos uns dos outros. De qualquer maneira, sob o ponto de vista técnico, tudo leva a crer que isso seja possível. Ora bem, essas determinantes que neste momento estão em causa são a vontade política nacional e internacional para assumir os compromissos adequados, uma compreensão cívica por parte dos cidadãos sobre o que está em causa, e estes dois são os essenciais, ou seja, uma vontade política e uma consciência cívica dos cidadãos, porque tudo o resto advém disto: disponibilidade financeira para respeitar os compromissos, uma cooperação internacional desinteressada, quer seja bilateral, quer seja multilateral, mas como compreendem, tudo se alicerça nos dois primeiros setores: vontade política e necessariamente compreensão cívica por parte de cada cidadão. Cada um de nós deve fazer parte do sistema e não ficar sentado à espera que as coisas se resolvam de per si. Ora bem, então, onde é que estamos? Os números que estes próximos 3 ou 4 slides é para vos mostrar os últimos estudos que eu, pelo menos a que eu tive acesso, este é de 19, sobre de facto a queda da biodiversidade, e cá está basicamente as determinantes indiretas são aquelas que eu já vos disse: a demografia, a economia, a política, as instituições, etc. Os diretos são os que estão aqui em baixo, a forma como nós utilizamos a terra e o mar, a forma direta da sua exploração, as transformações climáticas, a poluição, as espécies invasoras e outros. Necessariamente com impacto quer na terrestre, quer nas águas potáveis, quer também na marinha. Portanto, estes números, vocês com certeza terão muitos exemplos desses. Portanto, o impacto nos ecossistemas. Um dos que me preocupa é o último, todos eles são preocupantes, obviamente, mas que chamaria a vossa atenção para o último, em que diz que 72% dos indicadores desenvolvidos pelo povo indígena e pelas locais comunidades mostram uma agravante deterioração. Ou seja, de facto, as poucas populações que ainda vivem dos recursos naturais vê cada vez mais limitado a possibilidade de expandir ou de conseguir sobreviver de acordo com as suas tradições. Não vou entrar se é bom ou se é mau, mas é apenas para dizer que mesmo essas pessoas que continuam a viver exclusivamente dos recursos naturais começam a ver a sua existência seriamente comprometida. Outro estudo que vem para o biossistema, este estudo veio referenciado no Jornal Público e eu depois fui à procura dele há cerca de um mês, portanto este é de 2000, e que nos mostra a degradação dos biosistemas que vão desde os mangais que vêm aqui até à vegetação deserta e xerófita, e vejam que basicamente em todos eles
o círculo vermelho ocupa a maior extensão, ou seja, grande parte dos habitats já foram severamente modificados pelo homem, com toda a problemática que daí advém, mas também é certo que basicamente em todos eles, o que pode ser uma situação benéfica se houver compreensão dessa, ainda há reservas genéticas que mais tarde voltarei a falar nelas, podem ser fundamentais para que possamos ter alguma vantagem comparativa a partir disso. O aspecto do mapa interior, uma coisa que com certeza estamos todos à espera, é que nas regiões mais inóspitas, dos desertos, nas zonas de frio, e ainda na Amazónia, portanto, nas outras habitats de ecossistemas florestais, o verde praticamente já não aparece, um pouco aqui no Congo, como vamos ver, mas o certo é que como seria provavelmente esperar, é nas zonas mais inóspitas onde os habitats naturais ainda não foram tão tocados. Não quer dizer que não tenham sido, mas não foram tão tocados como vai dizer. De facto, se vocês estiverem interessados, poderei disponibilizar naturalmente toda esta minha apresentação para vocês depois terem mais tempo necessariamente para poderem observá-los. Este é o mesmo estudo, mas que nos dá uma ideia, se calhar, bem mais compacta ou mais visual de até onde nós já conseguimos misturar ou estragar os sistemas onde nós estamos habitados. Sendo o vermelho o pior, vocês vejam que o ciclo todo, o anterior que vos passei, era por ecossistemas, este é por país. As setas que vocês podem ver aí são, indico Portugal na Europa, Angola em África, o Brasil na América do Sul e Timor na Ásia. Portanto, como veem, ainda há várias zonas intactas. Vejam que as zonas intactas ainda são em número significativo. De longe, como provavelmente também seria de esperar, a Europa é onde existem menos zonas intactas, ou seja, onde o pé do homem mais meteu a mão, como costuma dizer, e, portanto, este é um equilíbrio do qual nós podemos ter uma leitura do que é que se passa normalmente e atual, porque é um artigo de 2020, perdão, no globo terrestre. Uma para quem trabalha, como a professora disse, eu venho fundamentalmente da agronomia tropical, e para quem trabalha na agronomia tropical, a desflorestação das florestas tropicais é basicamente o nosso índice de mexer nos sistemas. Vocês têm aqui, do lado direito, a floresta tropical em 2020, ou seja, em que a Amazónia ainda representava 54% de toda a floresta tropical úmida. Depois o Congo, que não é suficiente para aparecer o verde que há bocado vimos naquele mapa da África, e aqui o que é que se perdeu entre 2002, o que é que se perdeu entre 2002 e 2019, e portanto perdeu-se mais da Amazónia, 51% daquilo que se perdeu foi da Amazónia, e o resto é praticamente coincidente, à exceção aqui deste amarelo, que enquanto era 5%, há aqui uma perda de 17%, é que o autor corresponde a Sunderland, portanto uma coisa fica ali para perto de Java, Bornéu, Filipinas, portanto é onde há de facto uma forte pressão sobre as florestas tropicais. E portanto, não, as florestas tropicais, como viram por aquele diapositivo anterior, estão também fortemente
sobre fogo. Ora bem, o que é que realmente, o que é que temos então? Temos que, de facto, como disse logo nas primeiras palavras, entre 2010 e 2050 a população irá crescer basicamente 3 mil milhões de pessoas, e isso vai fazer com que, adicionando a que no mundo em desenvolvimento o rendimento per capita tem vindo a aumentar, a procura de comida vai ser maior e, portanto, todas as expectativas apontam, de acordo com o World Resource Report, que haverá uma 50% maior na procura de alimentos de origem animal, da origem dos alimentos, e fundamentalmente 70% na origem animal. Portanto, isso tem outros impactos, não vou dizer-vos aqui sobre as emissões, veremos lá mais para a frente, mas este é o problema que nós vamos ter que produzir mais 50% de alimentos, vamos ter que responder a uma procura superior de 70% de origem animal, e como é que nós podemos fazer isso não continuando a desvastar aquilo que a natureza nos vai oferecendo. Portanto, é isso que eu daqui para a frente vou tentar dar-vos a ideia quais são hoje essas principais tendências. A população vai crescer, e esta era uma consideração que quem trabalha nas zonas onde trabalha, esta configuração é nova, mas as pessoas estão habituadas a vê-lo, ou seja, estes basicamente 2,8 mil milhões de pessoas que vão aparecer não vão aparecer uniformemente distribuídos nos países, e portanto eles vão se concentrar fundamentalmente 85%, estou a fazer aqui a conta de cor, na África subsaariana e na Ásia, ou seja, a maior demanda de alimentos, a maior procura por alimentos vai precisamente aparecer nas zonas que já hoje há mais condições de fome e nas zonas mais pobres. Portanto, se de facto todas aquelas premissas do segundo slide que eu vos referi não começarem a ser tidas em conta, podemos estar necessariamente por este slide a caminhar para um mundo cada vez mais injusto e cada vez mais desigual, e portanto necessariamente com todos os problemas que daí possam naturalmente advir. Ora bem, então, para a agricultura, qual é de facto a importância que tem a biodiversidade? Necessariamente, isto é de um artigo do meu colega Lima Santos, portanto, que é a pessoa que entre nós no Instituto Superior de Agronomia mais trabalha sobre esta matéria, quanto mais terra for utilizada para a agricultura, tendo em conta as necessidades de produção agrícola global, menor biodiversidade haverá. A resiliência futura da produção agrícola, pragas, doenças, alterações climáticas, depende da manutenção de uma ampla base de diversidade genética. A perda da biodiversidade acarreta necessariamente perda de diversidade funcional, da qual resultam ecossistemas locais menos resilientes e menos capazes de fornecer uma diversidade de serviços de ecossistemas em proveito do bem-estar humano. Isto faz com que, entre este nexo, esta relação entre a crise da biodiversidade, já em curso, como vimos até agora, e uma possível crise de aprisionamento alimentar, que tudo leva a crer que vai acontecer, requer desafios em ambas as áreas, quer na biodiversidade, quer na alimentação, que tenham respostas eficazes e articuladas. E portanto, é nessa articulação das respostas que vos vou passar agora a falar, e que também é a preocupação destes 4 ou 5 autores, livros, que eu agora revisitei e que no fim vos posso deixar. E portanto, quais são então os desafios a enfrentar até 2050? Alimentar mais pessoas com alimentos mais nutricionais, assegurar que a agricultura contribua decisivamente para a redução da pobreza através de um desenvolvimento económico, social e inclusivo,
Isto é muito importante, tendo em conta onde vai haver mais população, como já referi anteriormente, conseguir reduzir as emissões dos gases que contribuem para o efeito estufa, conseguir a redução das perdas do habitat naturais, contribuir para a diminuição da poluição, contribuir para a melhoria da utilização da água potável e contribuir para a redução de quaisquer outros impactos ambientais das explorações agrícolas. Ora bem, para respondermos então a estas questões, quais as estratégias que normalmente são propostas? De uma forma geral, as estratégias dividem-se nestas 5 que vocês veem aqui, mas que eu puxaria mais pelas 2 primeiras, ou seja, é nas 2 primeiras que nós precisamos de trabalhar muito, embora a terceira, a quarta e a quinta são igualmente importantes, dado aquele aspecto de transversabilidade que nós temos que manter entre a agricultura e a biodiversidade. Mas, necessariamente, para responder a haver mais comida e não utilizarmos tanta terra, ou não utilizarmos mais terra, nós precisamos de 2 situações. Reduzir o crescimento na procura de alimentos e, portanto, ter estratégias para que isso aconteça e, necessariamente, aumentar a produção agrícola, mais 57% das calorias do que aquelas produzidas em 2010, e se nós o quisermos fazer sem mais terra, sem destruir mais terra, perdão, sem ocupar mais terra, nós só o podemos fazer através da produtividade. Só aumentando a produtividade é que isso será possível. Necessariamente, depois, proteger e restaurar os ecossistemas naturais e limitar a utilização de terras para a agricultura, portanto, recuperar aquilo que está degradado e que necessariamente envolve políticas firmes e financiamentos e subsídios, como facilmente compreendem. Aumentar a disponibilidade de peixe para diminuir a necessidade de proteína, principalmente da carne vermelha, como veremos, e reduzir as emissões dos gases de efeito de estufa provenientes da atividade agrícola, que, no essencial, acaba por ser um remanescente do ponto 1 e do ponto 2, como nós vamos verificar. Ora bem, no que diz respeito à redução do crescimento da procura de alimentos, existem 4 fatores que são considerados essenciais. Primeiro é a redução das perdas e do desperdício, ou seja, perdas de alimentos e do desperdício alimentar, que hoje em dia representam cerca de 1/3. Obviamente estes números vão modificando de autor para autor, não muito, e portanto peço a vossa compreensão para, se estes números não responderem ou não forem perfeitamente idênticos àqueles que vocês têm, mas este cerca de 1/3 de perdas e desperdício, se nós os conseguíssemos controlar, isso reduziria 12% a falta de calorias, 27% a falta de terra e 15% de emissão dos gases de efeito de estufa. Não é tudo, mas, como vocês estão a ver, é significativo. Outro aspecto fundamental é dietas mais saudáveis e mais sustentáveis, ou seja, dietas mais saudáveis produzidas em ambientes de sustentabilidade, mais à custa do mundo vegetal, com redução do consumo da carne vermelha para 52 calorias. Eu não queria muito entrar por aqui, como vocês sabem, até a Universidade de Coimbra proibiu, agora acho que já não proibiu, o comer a carne vermelha, mas é um dos aspectos que vocês vão ver em alguns mapas que eu vos poderei mostrar. Outro aspecto que já está a ser feito pela União Europeia, como vocês se lembram, que há uns anos havia uma forma de achar que a bioenergia ia resolver os problemas dos fósseis, da energia fóssil, e portanto, hoje, e isso foi feito fundamentalmente à base de subsídios. Hoje a União Europeia parou com esses subsídios, os Estados Unidos ainda não pararam, e portanto parece que
o dinheiro que se gasta na produção desta biomassa não compensa em energia, e, portanto, todos os terrenos devem ser destinados à produção de alimentos e não para a produção de bioenergia. E, necessariamente, um outro aspecto que finalmente começa também a ser falado com alguma naturalidade, ele não é tão grave, para mim foi uma novidade um gráfico que vos vou apresentar à frente, é necessariamente o controle da natalidade. Portanto, quanto menos pessoas houver para comer, desculpem dizer isto desta forma, necessariamente menos pressão se vamos colocar na procura. Eu passaria rápido, mas acho que é uma situação em relação às perdas e ao desperdício. E praticamente podemos ir de países ricos para países pobres. Nesta situação, não sei se vocês acompanham o meu cursor, podemos ir de países ricos para países pobres, assumindo risco a América do Norte e assumindo pobres a África subsaariana. E dá-nos uma ideia muito, todos nós sabemos, mas eu próprio nunca tinha visto tão bem quantificado. Ou seja, nos países ricos, onde a Ásia e a Europa se consideram, portanto, 61%, 46%, 52% é desperdício, ou seja, é alimentos que se perdem depois de estar no supermercado ou depois de serem cozinhados, enquanto nos países pobres é 5%. Contrariamente, o que se perde na produção e no armazenamento. Aqui nestes países ricos nos Estados Unidos são 23%, na Europa 35%, desculpem lá, estou a fazer as contas aqui, e na África subsaariana 75%. Ou seja, os países ricos perdem depois dos alimentos chegarem praticamente ao consumo, e os países pobres perdem durante a colheita e durante o armazenamento, o que não deixa de ser curioso. No slide seguinte, é dito de outra forma, que é o que representam os vários tipos de alimento em perdas e desperdício por quilocalorias e perdas e desperdício por massa. E, portanto, não deixa de ser curioso, necessariamente nas quilocalorias é lógico que os cereais tenham, de facto, um peso muito grande, e que não deixa de ser importante também a perda dos 44% de frutas e vegetais. Ou seja, isto quer dizer que 44% das frutas e vegetais, que são aquilo que as novas dietas saudáveis trazem como os mais indicadas para a alimentação, se perdem. E, portanto, aqui é também um aspecto importante que eu vos queria dizer. No que toca às dietas, aqui, como vocês saberão, ou antes, como vocês entenderão, será muito difícil que termos uma posição unânime sobre esta matéria, mas a revista Lancet para a Alimentação fez, de facto, com base nas evidências científicas, desenvolver uma dieta saudável para a produção dos alimentos e com produção sustentável dos alimentos. E, portanto, fez este círculo em que aqui é os 100%, ou seja, aqui podemos ter dietas win-win, ou seja, a dieta win-win quer dizer que nós comemos saudavelmente e não degradamos o ambiente. A dieta lose-lose, quer dizer, não comemos saudavelmente e continuamos a degradar o ambiente, porque passa grandemente os 100% que esta linha quer dizer, e necessariamente as outras, umas que são saudáveis, mas não poupam o ambiente, e outras que não poupam o ambiente, mas não são suficientemente saudáveis para a população. Ora bem, e portanto, emerge daqui uma necessidade grande de mexer na alimentação. E portanto, a indicação do que se deve comer pouco, a carne vermelha e os hidratos de carbono, fundamentalmente, mais ou menos os ovos, as galinhas e os laticínios,
e dar um ênfase muito especial aos que vocês veem em baixo e que naturalmente todos nós aceitamos isto. Não é novidade absolutamente nenhuma. O que se calhar vocês, ou a maior, eu pelo menos, falo por mim, peço desculpa, não estava à espera das duas que eu vos vou mostrar assim. A nível global, portanto, aquilo que nós devemos comer de mais praticamente não chega aos 100%, portanto, que estão a ver, para chegarmos à dieta saudável, o que falta, e comemos demais carne, quase mais 300% a mais de carne, quase mais 300% de hidratos de carbono e mais 50% de ovos. Portanto, isto globalmente, claro que isto tem sempre a forma de se olhar para isto globalmente, traz vieses, mesmo até no próprio país, a forma que se come no norte, aqui, vindo a Portugal, é diferente da que se come no Alentejo. Portanto, é preciso ter algum cuidado na interpretação destes, mas se formos para a América do Norte, lá está, comemos demais, como era de esperar, carne, hidratos de carbono, ovos e galinha e produtos lácteos, e comemos menos frutas, nozes, etc., que o necessário para a dieta saudável. No caso da África subsaariana, lá está, necessariamente, para quem tem trabalhado em África como eu, basicamente a comida é milho e mandioca, e portanto alimentos com hidratos de carbono muito altos. É de facto, na África subsaariana, ter aqui a carne de vaca a chegar aos 100%, eu não esperava que fosse menos, mas aqui está, e necessariamente é curioso, cá estão os feijões, ou seja, a comida típica do africano é feijões com milho ou milho com mandioca, e portanto aqui os feijões, cabendo no grupo de feijões várias outros leguminosas, a atingir aqui uma produção razoável. Portanto, ou seja, para que não me lembro, ok, eu vou passar este, mas o que é interessante era que, e já estou a ver a dimensão dos compromissos que tem que haver, é que as dietas subissem a 100%, ok? Em todos os locais, reduzissem aquela que está, se reduzisse o que está a mais e se aumentasse aquilo que está a menos. E, portanto, sendo assim, já vou ter que falar deste slide, e, portanto, o que está aqui era a percentagem do que se teria que produzir a mais, a percentagem do que seria de produzir a mais, primeiro para any other business, se mantivéssemos a mesma estrutura, o mesmo tipo de alimentação que temos consumido até aqui, com total de perdas. Depois, o azul, uma dieta saudável com a total de perdas, portanto, o que seria preciso, daí uma dieta saudável com metade das perdas, daí o azul ser sempre inferior ao verde. Daí denotamos que, com exceção da carne vermelha e da galinha e dos ovos, da galinha está no limite, praticamente produzimos o que é preciso, à exceção da carne vermelha e dos ovos, nós precisamos de aumentar significativamente a produção dos outros alimentos, nomeadamente vegetais, e vejam que mesmo os hidratos de carbono precisam de ser aumentados, deixa de ser curioso, a fruta e, portanto, todos os outros. Portanto, não vale a pena maçar-vos mais com o mapa, mas só para vos dar uma ideia de que, para chegarmos a 2050, nós vamos precisar, e se nos comportarmos muito bem, isto quer dizer a coluna, não sei se chamar isto amarelo, e portanto, o que quer dizer que temos verde, peço imensa desculpa, verde,
que temos de facto um trabalho pela frente, principalmente na área da agronomia. Não só, mas aqui em termos de produção. Ora bem, o slide seguinte era também sobre isso, mas estou de facto a gastar algum tempo e queria passar para outro aspecto, se podemos voltar às dietas, se for caso disso, na discussão. O outro aspecto é que aquilo que foi produzido, tudo que foi produzido, toda a biomassa produzida, culturas, resíduos de corpos, ervas, madeira, isso daria apenas para 20% da energia que existe e, portanto, que será necessária em 2050. E, portanto, tudo adverte para que, e aqui estão as culturas feitas para etanol e as culturas feitas para biodiesel, a maior parte delas, portanto, feitas nos Estados Unidos para etanol e 55% da Europa para biodiesel. Portanto, aqui no caso da Europa é fácil, porque isto foi uma política de subsídios. Essa política de subsídios para o biodiesel, creio que acabou, e portanto nos Estados Unidos, como sabem, o milho é subsidiado e de facto é a grande crítica que se faz, é que a energia necessária para fazer o milho é superior àquela que o milho vai dar, e portanto há cada vez mais esta tendência de os resíduos, tudo bem, agora e é o aproveitamento da biomassa, não é isso que está em causa, mas fazer biomassa, utilizar terrenos para fazer biomassa para energia, todos se encaminham de estar de acordo que não será uma estratégia adequada. E, necessariamente, a apologia, aqui não sou especialista e, portanto, vou apenas deixar-vos o slide, de que a energia solar pode, em muitas situações, ser um vetor muito importante para, de facto, podermos ter essa mesma energia. Portanto, há estudos feitos e cada vez mais sobre esta matéria, mas peço imensa desculpa, trouxe apenas o diapositivo para vos... No último diapositivo que tenho para diminuir a procura, quero dizer que a única região que está completamente ainda fora de controle é a África. Vemos para aquilo que se estima que seja entre 2045 e 2050, vejam que, à exceção da África, juntando a África e a África subsaariana e a África do Norte, praticamente todas as outras regiões, contrariamente ao que algumas, eu próprio pensava que a Ásia hoje seria superior ao que está aqui, sabemos do caso da China que diminuiu bastante, mas para haver uma substituição normal, o nível de fertilidade, com exceção da África subsaariana, está muito alta, mas que tudo leva a crer que em 2050, ainda mesmo assim, teremos uma taxa de fertilidade de 3,2, 3,3, o que é muito, muito grande, e portanto é de facto uma preocupação que tem que ter e uma política que se tem naturalmente a obter. Ora bem, é a mesma coisa com outros números e portanto passarmos ao ponto 2, que é quais então as estratégias para conseguir o objetivo. Já tínhamos visto o aumento da produção agrícola sem necessidade de correr a uma maior área agrícola. Isto quer dizer, nós temos também aqui vários aspectos. Melhorar a produtividade das pastagens e de criação de gado, ou seja, pode até parecer um contravapor àquilo que acabei por falar, mas grande parte da exploração do gado é feita de uma forma muito extensiva e, portanto, que não gera riqueza nem para o criador, nem para nenhuma parte da cadeia de valor. Aqui, talvez a situação mais problemática dos autores que se têm debruçado sobre esta matéria, independentemente de todos os aproveitamentos que vamos ver de maior eficiência,
da maior eficiência, quer da utilização dos insumos, da água, dos fertilizantes, etc., a grande aposta deverá ser no melhoramento genético de forma a alcançar a produtividade necessária. Portanto, tudo leva a crer que sem um investimento forte na área da genética, portanto, vocês compreendem isto, vem um pouco contra vapor daquilo que vai sendo defendido na maior parte das situações. Quem se dedica a esta produtividade diz que esta produtividade não vai ser possível se não houver uma aposta clara na genética. E, portanto, esse é um aspecto primordial que eu também vos queria deixar para preencher estes 56% de gap ou de necessidades que vai existir até 2050. Isto, naturalmente, se não quisermos utilizar mais terra. Para termos a dimensão, para se ter a dimensão do que está em causa, nós não vamos ligar aqui às emissões, que também podemos ir. Portanto, se nós não tivermos uma das situações que, já que estamos a falar em produtividade, uma das situações que provavelmente quem não trabalha nesta área não está muito por dentro, é que a produtividade entre 1901 e 2008 é superior, em 1998, perdão, é superior àquela que foi registada entre 1998 e 2018. Portanto, tem-se vindo a verificar um menor aumento da produtividade nos últimos anos, ou seja, a maior produtividade registrou-se nos anos de ouro, quando se teve acesso, obviamente, à rega, aos fertilizantes e aos fitoquímicos. Isso hoje está um pouco ultrapassado e a produtividade global tem vindo a diminuir. Ora bem, e isto, para termos a noção, é que nós, para responder às necessidades, se não houver ganhos de produtividade, nós vamos precisar de mais de 2 milhões e 200 mil hectares para as pastagens e 1 milhão para a produção de alimentos, o que vai dar uma necessidade de 3 milhões de hectares a mais. Se nós tivermos um aumento de produtividade na área dos 48% e de 53% na área das pastagens dos animais, nós podemos reduzir essa área para 593. Agora, o objetivo, e isso é que eu queria realçar, o objetivo a 2050 é reduzir estes 593 necessários a zero. E, portanto, vejam, isto talvez dê melhor a dimensão do desafio que vai dar aos investigadores que estiverem a trabalhar nesta área. Portanto, é isto que se passa, ou seja, nós, sem ganhos, o baseline para 2050 e precisaríamos de mais 401 milhões de hectares e 192 milhões de hectares para a produção agrícola, isto daria 593 e o target é atingir os 0 milhões de hectares de aumento. Portanto, é de facto um desafio enorme. Como é que se consegue isso? Com necessariamente também, não só, já está aqui a inovação biotecnológica, o melhoramento, a inovação tecnológica, a tecnologia de informação, vários aspectos que nós podemos utilizar. Também melhorar o maneio do solo e da água, fundamentais, ou seja, para o melhor conhecimento do solo, o melhor conhecimento dos fatores de produção, utilizar mais frequentemente os terrenos disponíveis e uma aposta na adaptação às alterações climáticas. Portanto, são estes fatores para responder aqui ao melhorar o maneio da água e do solo. Isto hoje, em Portugal, nos últimos anos, tem-se vindo a apostar decididamente na agricultura de precisão, que a agricultura tem a ver com a utilização adequada da informação disponível, portanto, dados, informação, conhecimento e saber,
e ele tem a ver, em vez de mais fertilizantes por hectare, é ter mais conhecimento de hectare para aumentarmos a produção de grão por unidade azotada e aumentar a produção de grão por água utilizada. Portanto, é uma tecnologia de informação, fundamentalmente, não vos vou começar com isso, mas não podia o meu agrónomo deixar de falar dela, que tem sido utilizada com muita vantagem em Portugal, ainda não difundida por toda a parte, por todos os agricultores, principalmente nos agricultores pequenos, mas mesmo nos agricultores mais pequenos já começa a haver uma importância grande da utilização destas novas tecnologias. Necessariamente, um dos aspectos que poderá dar é as alterações climáticas, como se estão a ver, podem trazer novas zonas, novos ganhos só por as alterações climáticas que ali se deram. É verdade que isso não compensa, muito provavelmente, os ganhos ou a produtividade que se perde nos locais onde as alterações climáticas são mais incidentes, nomeadamente no sul, aqui nesta zona, fundamentalmente, nestas zonas e nas zonas do deserto. Mas começa a haver, mesmo em África subsaariana, alguns aspectos de poderem vir, pela alteração climática, ter mais enquadramento para produzir melhor. E, portanto, daí eu ter chamado a atenção das duas primeiras, ou seja, temos o aumento da produção sem expandir a terra pelo aumento da produtividade e a diminuição da procura. Portanto, devo ter dito que estes talvez sejam os dois alicerces fundamentais com base nos quais nós possamos preservar o ambiente. Depois, necessariamente, restaurar os ecossistemas naturais, correlacionar os ganhos da produtividade com a proteção dos ecossistemas naturais, ou seja, quanto mais eficientes formos na produção em alguns lugares, menos terra nós precisamos de produzir, limitar o inevitável aumento de terras transformadas em agricultura às regiões onde os custos ambientais sejam mais reduzidos. Infelizmente, não é isso que tem muitas vezes acontecido, principalmente nas regiões mais pobres. Proteger o mais possível as regiões ainda com vegetação nativa e florestar, recuperar as terras abandonadas, portanto, outro compromisso de Bona, que é restaurar 350 milhões de hectares de floresta até 2030, portanto, outro compromisso que não está a ser assumido, e necessariamente um aspecto que é referenciado como muito importante, principalmente para a libertação de gases de efeito de estufa, evitar completamente o recurso às torfeiras para a agricultura e recuperar já as zonas utilizadas. Portanto, tem sido um aspecto muito importante referido, isto é basicamente a mesma coisa. O quarto aspecto é necessariamente a disponibilidade de peixe. Aumentar a disponibilidade de peixe, como vimos, é uma componente importante transversal. Há de facto uma melhoria, tem que se perceber, tem que haver uma melhoria na apanha do peixe selvagem, tem que haver uma definição do limite de peixe fresco a ser pescado e naturalmente tem que haver uma melhoria na produtividade e da performance ambiental da aquacultura. Portanto, a aposta vai fundamentalmente para a aquacultura e fundamentalmente para expandir os sistemas marinhos, aqueles de aquacultura que já é feita junto ao mar, para também evitar a ocupação de mais terra para a aquacultura. A aquacultura, em termos de terreno, valerá qualquer coisa como 45 milhões de terreno, o que já é uma coisa perfeitamente impressionante. E, portanto, mesmo os novos sistemas deverão ser expandidos quando puder. Isto é tudo muito bonito de falar, mas depois há limitações práticas que nós não conseguimos reparar. Portanto, cá está a parte da zona que já está, os estoques biologicamente sustentável, biologicamente sustentável e a parte que ainda há para explorar é relativamente reduzida e, portanto, a aquacultura, como estou a ver, todas as perspectivas até 2050 fazem com que haja uma redução do peixe fresco,
do peixe de mar, aliás, peixe fresco não, e um aumento da aquacultura, como vocês conseguem ver aqui. E necessariamente a redução das emissões de gases de efeito de estufa procedentes da atividade agrícola, e isto necessariamente tem a ver, todos os estudos que vos trago aqui e que falam disto, falam fundamentalmente com o compromisso de a temperatura se aumentar apenas, entre aspas, a 2 graus. Portanto, se a temperatura conseguisse subir menos, provavelmente os problemas não serão tão graves, mas os cálculos estão feitos para aumento de temperatura de 2 graus. Isso necessariamente tem os aspectos, a fermentação etérica através de novas tecnologias, a redução das emissões por vias de melhoramento do manejo de estrumos, a redução das emissões libertadas pelos estrumos aos pastos, a redução das emissões a partir dos fertilizantes pelo aumento da eficiência na utilização dos adubos assostados, fundamental, e um aspecto muito importante, a redução das emissões a partir dos arrozais com base em novas tecnologias de manejo da cultura e de novas variedades de arroz utilizadas. Portanto, aqui os fertilizantes azotados, a produção de arroz para o metano e de facto, para os azotados e necessariamente a produção de metano para estas 3 situações que vos referi anterior, são as 3 principais preocupações que temos aqui para os gases de efeito de estufa. Aqui a produção da ineficiência que nós temos necessariamente nos países da África subsaariana, é onde essa ineficiência é maior, como vocês podem ver. Aqui vejam que em 2010 a agricultura representava 12% dos gases libertados, para 2050 representará 15 contra 85, portanto o que não é agricultura vai subir muito mais, mas mesmo assim muito acima do target, ou seja, o objetivo que se pretende é que os gases de efeito de estufa libertados para a agricultura não ultrapassem os 4 gigatons. E, portanto, isso é tal e qual como é para a produtividade um compromisso muito grande que nós teremos que assumir. E aqui, cá está, como é que essa redução pode ser feita, ou seja, 50%, ou seja, se nós não tivéssemos aumento de produtividade, nós teríamos 37 gigatons de CO2 libertados, teríamos, com o ganho, nós vamos apenas libertar 15, se diminuirmos a procura de terra, continuamos a diminuir, ganhos adicionais que vamos ter reduzindo com menos gado e restaurando os ecossistemas mais depauperados, tecnicamente é possível que de facto consigamos chegar aos 4 gigatoneladas de CO2 libertado. É um desafio muito grande, mas vai depender, como vos disse, isto é a parte de nitrogênio, vos queria, não vale a pena estarmos a amassar com isto, portanto o land use, ou seja, a terra necessária por proteína consumida, ou seja, é necessariamente muito mais terra necessária para a produção animal, os 5, e muito menos para a parte vegetal, como vocês estão a ver. Portanto, e o slide seguinte, a mesma coisa.
portanto, a terra necessária, e isto pode ser um padrão muito importante para podermos perceber onde é que vai apostar, onde fazer a análise de onde é que se pode apostar, e, portanto, aqui o que é necessário fazer para produzir milhões de calorias, a terra para a produção de calorias. Portanto, também mais na carne e nos produtos animais do que naturalmente nos produtos vegetais. Portanto, aquelas dietas saudáveis, como já vimos, voltamos às dietas saudáveis, vão necessariamente para a necessidade de aumentar esta zona em detrimento de aumentar a zona do vegetal em detrimento da zona de produção de carne. E a grande questão, se calhar trago-vos mais incertezas do que certezas, estaremos nós preparados para responder a este desafio. Portanto, era com isto que eu acabava, e naturalmente aqui os documentos que eu tive a oportunidade de consultar e que estarão necessariamente à vossa disposição, se for esse do vosso interesse. Muito obrigado. Professor Manuel Correia, muito obrigada por esta tão esclarecedora e tão realista situação que nos traz e que nos coloca precisamente com, eu diria, quase a pressão de olhar pela biodiversidade, como o professor começou por dizer. Ou seja, os desafios, se é que podemos dizê-lo, os desafios que se colocam, que é aumentar, eu quase traduzia em duas linhas: aumentar a produtividade, reduzir o desperdício e preservar a biodiversidade. Mas isto tudo pressupõe, e o professor corrija-me se faz favor, isto tudo pressupõe que estejamos preparados ou que estejamos já dentro das principais ações para que isto ocorra. Terminou precisamente, estaremos nós preparados. Ou seja, tudo isto para nós diminuirmos a terra utilizada, que vai, por sua vez, diminuir a biodiversidade quando precisa ser mais utilizada. Para que isso não aconteça, nós temos que ter espécies melhoradas. Espécies melhoradas em termos de produtividade, espécies melhoradas em termos de resiliência em relação, ou resistência, ou outra coisa qualquer, sobrevivência face às ameaças globais portanto, por outro lado, uma biodiversidade e os ecossistemas devidamente salvaguardados para nos permitirem ter ali bancos de genes que possam ser úteis para atingirmos estes objetivos. E a pergunta é, na realidade, será que... Não, nós estamos em 2020. A ciência não evolui tão rapidamente quanto isso. Nós temos 30 anos para lá chegar e para estar a produzir já nos moldes em que o professor tão realisticamente nos mostrou que tem que ser. E eu agora trazia para aqui uma outra questão, que é uma questão que é, teremos seguramente que utilizar novas tecnologias que têm sido muito contestadas, talvez por desconhecimento, a maior parte das vezes é por desconhecimento, para obtermos com alguma rapidez esse melhoramento vegetal que nos leva a diminuir o desaparecimento e os danos na biodiversidade e aumentar a produtividade para alimentar os tais 50 mil milhões ou bilhões de bocas que estarão no mundo. E para depois não haver as desigualdades que há países com excedentes e que perdem e que desperdiçam, e há outros com fome porque não têm acesso. Professor, qual é o futuro
próximo, eu acho que 30 anos podemos dizer que é um futuro imediato, Amanhã, não? que é É um amanhã. futuro imediato. Nem sequer é imediato, é imediato. O que é que lhe parece, porque quem sou eu para estar a questionar estas coisas, mas seguramente, sendo uma pessoa que tem dedicado muito do seu trabalho a esta maravilha que é tentar interpretar, conhecer a biodiversidade dos ecossistemas e fazer o que pode para os manter, porque não depende, não, depende de todos, mas não depende só de cada um, não é? A minha pergunta é, e eu pergunto quase o que o professor deixou no ar: estaremos nós a tempo ou como é que vamos fazer? Vamos passar fome? Vamos morrer à fome? Vamos. A pegada ecológica que já ultrapassou o limiar, não é? Como é que vamos, como é que vamos deixar este mundo se calhar tão árido que não tem mais nada, não é? Porque a biodiversidade já morreu, já desapareceu, já foi desperdiçada. Qual é a sua esperança? Eu sou uma mulher de esperança, acho que tudo é possível, mas qual é a sua esperança na ciência que hoje em dia é tão rápida e tão forte e que nos traz tanto conhecimento, mas que depois é difícil de passar rapidamente à prática, não é? Peço desculpa ter-me monopolizado, mas eu acho Não, que isto não, levava-nos eu levava-nos vou, aqui. não, quer dizer, tinha alguma esperança que a professora não fizesse essa pergunta. Já me conhece o suficiente, mas Não, achava mas que eu não porque, ia lá. é assim, então não antevejo coisas boas para o nosso futuro. Do meu conhecimento, não apenas como investigador, mas fundamentalmente como homem que esteve na cooperação internacional durante 10 anos, não antevejo grande futuro. Aliás, hoje temos alimentos para todos e praticamente 1 milhão de pessoas passam fome. Portanto, aqui há alguma coisa que está a correr mal. Vamos lá ver. Primeiro de tudo, e a professora com muita delicadeza disse algumas coisas. Eu peguei poucos slides são da minha autoria, porque eu quis fazer isso despido de preconceitos. E, portanto, peguei nas revistas, eu peguei no que me apareceu, naquilo que eu pesquisei, não quer dizer que não haja outros, pesquisei e tive a possibilidade, o Covid permitiu que eu tivesse tempo para andar à procura e para montar estes slides. Obrigadíssima, muito Não tem nada a agradecer, foi um gosto para mim, porque esta é uma discussão, como a professora imagina, que eu praticamente tenho no dia a dia com os meus colegas quando nos sentamos na tasca para almoçar. Porque nem nós, na agronomia, nos conseguimos entender muito bem. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos fazer, nós da biodiversidade, da agronomia, nós ligados a esta questão, é acertarmos e estarmos todos de acordo com o discurso. Sem isso, porque há colegas meus que depois vêm dizer que os OGMs fazem mal, depois a agricultura biológica é que é boa, quer dizer, eu não digo que não é, não digo que não faça. Agora, o único problema é nós traçarmos como é que é possível chegar aí. E nós, aí, antes do político, os técnicos têm uma culpa, os técnicos e os cientistas têm uma culpa muito grande, que é de não conseguir ter um discurso coerente para os problemas daqui a 30 anos nesta área da biodiversidade versus agricultura. Porque se nós tivéssemos um discurso comum e não quiséssemos resolver algumas situações com pormenores que não destiro nenhuma importância, mas que são pormenores que não vão resolver esta causa, nós não vamos ter capacidade de definir agendas de investigação, não vamos ter capazes de pressionar governos, políticos e decisores e cooperações, porque necessariamente vai sempre haver uns que não gostam de utilizar os fertilizantes, vão tirar os subsídios aos fertilizantes. Portanto,
Aqui, eu acho que a primeira coisa a fazer, não sei se vai ter tempo, como o professor muito bem disse, nós temos 30 anos. O primeiro tempo era nós, com alguma partilha de saber, termos um discurso comum do que realmente é preciso. Esta discussão, a única coisa que aqui está mais ou menos de acordo é a luta contra a perda e desperdício. Aí todos nós estamos de acordo. Mas depois, e isso estamos todos de acordo, mas segundo, nas dietas já começamos a não estar de acordo. Portanto, começa logo a haver essa situação. Não aumento da produtividade sem terra, porque parece óbvio que quanto mais terra consumirmos, menos biodiversidade vamos ter, com as consequências todas que já tive a oportunidade de referenciar há pouco, necessariamente isso quer dizer que como é que nós vamos aumentar a produtividade? Se me pergunta, obviamente eu não sou uma pessoa da genética, mas todos os estudos apontam que se não houver de facto conhecimento genético que possa ajudar a aumentar significativamente os rendimentos, e nós estamos a falar de aumentos de 48% que vimos, até mais de 48%, quer dizer que isto vai ser difícil, ou seja, como é que isto se faz? Discurso comum, agendas de investigação perfeitamente direcionadas e suportadas financeiramente. Portanto, se nós não conseguirmos portanto, nós não conseguimos perceber, nós vemos a fruta e achamos que estamos a ver a árvore. E, portanto, se nós não tivermos um discurso coerente sobre o futuro, e eu não quero, não tenham das minhas palavras, que eu não quero vender esta situação que eu vos mostrei como a única, mas o que eu quero dizer é que esta discussão devia ser aberta e entendermos, para termos uma agenda comum que possamos defendê-la sob o ponto de vista científico, para quando nós, por exemplo, no caso português, qual é o contributo português para esta situação? O que é que a FCT faz para esta situação? Por exemplo, portanto, se a FCT não tiver um padrão de discussão uniforme e utilizar os discursos dos vários investigadores para ter várias situações, vai ser difícil termos um contributo comum. E aí eu procuro não ser pessimista, mas aí mesmo saltamos para outro patamar. Se vamos ver isto em termos de humanidade, necessariamente que eu vejo com muito mau grado, tudo, na minha perspectiva, daquilo que eu já vivi, não tenho nenhum indicador que me indique que as desigualdades vão diminuir. E, portanto, a nossa atividade cívica, isso eu ter referenciado, a nossa atividade cívica é fundamental para conseguirmos recuperar a esperança que a professora, felizmente para nós todos, tem. Tenho, sem dúvida, mas na realidade eu acho que tocou nos pontos fundamentais, absolutamente fulcrais, que é temos que nos deixar de ter as nossas casinhas e temos que arranjar um grande casarão todo a pensar como é que o casarão se vai manter. E, portanto, enquanto não fizermos isto e enquanto não deixarmos de ter parte e pris contra isto e contra aquilo outro, discutindo os prós e os contras e o que está bem e o que está mal, e nunca chegaremos a lado nenhum. E esquecemos, não dava tempo sequer, que o professor disse mesmo, não considerou aqui os problemas com as mudanças globais e tudo que daí advém em termos de produtividade e por aí fora. Professor, olha, tem aqui uma série de mensagens, muitas delas a agradecer e a dizer que foi excelente a apresentação e que foi muito interessante, e tem uma que diz, professor, e nesse panorama terrível, o que o professor vê como maior desafio para a biodiversidade, visto esse caminho de destruição em que vamos? De maneira que o professor já respondeu, eu não tinha ainda, Exato. mas o professor acabou precisamente de responder, e por isso mesmo eu dizia no início que de facto é para nós importantíssimo ter este seu testemunho nesta conferência, com todo o rigor que nos trouxe.
Eu atrevia-me a perguntar-lhe se seria possível, nós normalmente publicamos, quando os autores nos enviam, as conferências em formato digital. E eu perguntava se o professor estaria disponível para nos entregar um artigo em formato digital, com as páginas que quiser, com as imagens que quiser, porque nem sequer fica caro, porque não é impresso. Precisamente para dar oportunidade a que outros que não puderam assistir tenham acesso a toda esta informação. Professor, só não prometo fazer desde já, porque estou no Nós meio... vamos mandando postais, eu costumo dizer que vamos Muito bem, não, para os interessados na comunicação, obviamente posso enviá-la amanhã para a Diana sem problema nenhum. Depois pego na comunicação e tentarei fazer uma coisa mais organizada para as pessoas. Obrigadíssima. Nada, mais uma vez, muito, muito obrigada. Nada, eu que Estar agradeço. connosco e esperemos que possa continuar a estar connosco e com mais académicos do ponto de vista da academia universitária e por aí fora a discutir estes problemas que tão importantes são, quer para a nossa sociedade. E tão pouco são discutidos, Tão pouco são debatidos, é isso mesmo, professora. Obrigadíssima mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade, peço desculpa às pessoas que eu macei, mas é a minha visão. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Continuaríamos, não fosse o horário de que o segurança nos fecha a porta, Não, apesar então, de ser virtual. Apesar de ser virtual. Muito obrigada, professora. Até Até breve, obrigada. Gosto de todo meu. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Obrigada.